Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje quero deixar uma palavra que está lá no livro de Gênesis, capítulo 12, que diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Deixe sua terra e os seus parentes e a casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrar. Farei de você o pai de uma grande nação. Abençoarei você e tornarei o seu nome famoso. E você será uma bênção para muitos. Abençoarei aqueles que abençoarem você. Amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você. E por seu intermédio serão abençoados todos os povos da terra. Então Abrão partiu, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló também foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Abrão levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens escravos que tinha acumulado em Harã. Partiram para Canaã e lá chegaram. Abrão percorreu a terra de Canaã e chegou perto de Siquém, onde acampou junto de um carvalho em Moré. Naquela época, os cananeus habitavam aquela terra. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: Vou dar essa terra aos seus descendentes. E Abrão construiu ali um altar para lembrar o aparecimento do Senhor. Depois saiu daquele lugar e prosseguiu em direção à região montanhosa a leste de Betel, e ali montou seu acampamento, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e orou a ele. Mais tarde saiu dali e seguiu viagem, indo sempre em direção a Negueb. A palavra de Deus está nos falando da obediência e da fé. Essa está nos escrevendo a história de Abrão, o começo da promessa, porque a palavra diz que nós somos filhos de Abrão pela fé. Então nós fazemos parte dessa promessa que Deus deu a ele. E Deus pede a Abrão deixar tudo e ir para uma terra onde ele ainda iria lhe mostrar. Abraão nem sabia que terra era essa que o Senhor falava. Ele só decide tomar a decisão de seguir a Deus pela fé e confiança no Senhor. Porque aqui Deus se revelou de uma forma a Abraão, onde ele traz um pedido, seguido de uma promessa, que ele seria pai de uma nação. E Abraão sai de Harã, e Deus fala: Eu tirei Abraão de Ur dos Caldeus, porque o pai de Abraão tinha decidido sair da terra de Ur dos Caldeus e ir em direção a Canaã. Só que no meio da trajetória, ele para em Harã, e ali fica. Ali Abraão decide obedecer a Deus, obedecer sem ver, sem saber de nada. Por isso Abrão é chamado de pai da fé. Nem sempre acreditar em promessas é fácil, porque as situações nos mostram o contrário. A nossa carne quer duvidar, às vezes, em certas situações. Nós somos tentados a ser convencidos que aquela promessa não é pra gente, mas temos que confiar que tem promessa na nossa vida. Deus não nos trouxe essa terra em vão, mas temos que permanecer em oração e vigilância. Abraão testemunhava aquilo que Deus já tinha feito sobre a sua vida. Temos que entender a profundidade de crer, acreditar e viver pela promessa que nós temos em Jesus. Assim como Abraão, foi emocionante o que aconteceu como consequência da obediência. Abrão, ele estava no meio dos caldeus e ele não foi afligido. Ele estava protegido. A obediência produz proteção, intimidade, bênção. A obediência nos leva à presença de Deus. Então, estejamos todos os dias como Abraão. Temos que crer porque Deus está trabalhando. Nós não vivemos por viver, nós vivemos pela fé. E nós temos promessas em nossas vidas e temos que nos levantar todos os dias, a levantar nossa cabeça e acreditar, porque eu tenho certeza que Deus tem promessa na vida de cada um. Amém?